A globalização provocou mudanças significativas nas mais diversas áreas do conhecimento. O ramo do direito penal também mudou, principalmente na repressão de crimes econômicos, tipos penais que tutelam a ordem tributária, sistema financeiro, relações de consumo e lavagem de capitais são uma realidade no sistema penal de hoje. Este assunto está no programa Academia e é tema do estudo do mestre em Ciências Jurídico-Criminais, Eduardo Sanz de Oliveira. Direito penal na sociedade de risco e o Estado democrático de direito. Uma visão crítica do direito penal econômico frente ao princípio da subsidiariedade. Dissertação de mestrado em Ciências Jurídico-Criminais da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Confira também parte da bibliografia base deste trabalho e as últimas publicações de teses e dissertações que estão chegando ao mercado editorial. Para debater a dissertação Direito Penal na Sociedade de Risco e o Estado Democrático de Direito na visão crítica do direito penal econômico frente ao princípio da subsidiariedade, convidamos Alaor Leite, mestre e doutorando na Universidade de Munique, na Alemanha, e Antônio Alberto do Vale Cerqueira, advogado e professor de Direito Penal do Unieuro. Quero aqui agradecê-los pela presença, por aceitar o convite da TV Justiça para participar do programa Academia de hoje e, de forma não diferente, ao Eduardo Sanz, que hoje nos traz o seu trabalho para ser debatido aqui no Academia. Muito obrigado, eu gostaria de agradecer de forma muito fraterna a organização da TV Justiça, na pessoa do senhor Remax Souto, aos debatedores pela disponibilidade, o doutor Antônio Alberto do Vale Cerqueira, o doutor Alaor Leite, e falar um pouco sobre o meu trabalho que versa sobre um aspecto bastante peculiar do direito penal. Na verdade, principalmente no Brasil, nas últimas 2 décadas, mais especificamente a partir da década de 90, o direito penal ele passou por um processo de expansão bastante grande. E isso se deve muito à reabertura do Estado brasileiro ao processo democrático, mas também a um processo de globalização que vem acontecendo no mundo, pelo menos há 3 décadas antes, né? Desde a década de 60, 70, 80, o mundo ele veio tornando, a partir das suas relações, não só pessoais e econômicas, a partir do desenvolvimento das técnicas científicas, ele passou a ter uma nova dinâmica que fez com que o Estado democrático assumisse uma série de outras competências que até então não lhe eram peculiar. Competências que dizem respeito a políticas de ordem social, quer dizer, o Estado ele passa a gerir a sociedade, ele passa a ter competências de caráter de promoção das liberdades individuais, no que diz respeito à educação, no que diz respeito à saúde, mas também no que diz respeito à economia, a garantia do emprego, ao desenvolvimento nacional, dentre outras competências que o Estado passa por arcar. No Brasil, isso se dá muito a partir da abertura democrática e da Constituição de 1988, quando começa a trabalhar com uma nova modalidade de bens jurídicos transindividuais que tem esse caráter mais social do que os bens jurídicos até então mais personalistas, mais ligados à ideia de garantia da propriedade, de garantia da liberdade, de garantia da saúde e tudo mais. Pois é justamente isso que vai caracterizar essa diferença do direito penal econômico em relação ao denominado direito penal clássico. De fato, nós não estamos falando de direito penal diversos, nós estamos falando do mesmo direito penal. Ocorre que, quando nós falamos do direito penal clássico, nós estamos falando daquele modelo de direito penal mais ligado ao bem jurídico individual, personalista, né? A vida, o patrimônio, a integridade física, a liberdade. Todavia, quando nós falamos em direito penal econômico, nós trabalhamos com essa outra modalidade de bem jurídico, que é o bem jurídico transindividual, mais ligado a essa gestão do Estado para a promoção das liberdades individuais dos cidadãos. Então, aqui a gente começa a falar de outras modalidades de bens jurídicos, como ordem tributária, como sistema financeiro, como relações de consumo, como livre iniciativa, ou então até como meio ambiente, né, enquanto um bem jurídico econômico. Pois bem, justamente essa relação do bem jurídico transindividual é que traz características diversas para o direito penal, que trouxe uma necessidade de expansão, da criação de novos tipos penais. Se nós pararmos para olhar, da década de 90 para cá, o direito penal teve a Lei 8.137 dos crimes contra a ordem tributária, crimes contra a ordem econômica, crimes contra as relações de consumo, os crimes previdenciários, os crimes ambientais, a Lei de lavagem de capitais, dentre outras. Quer dizer, nós temos um processo de expansão bastante grande. E, de certo modo,
modo, a dogmática penal, ela não acompanhou esse processo e mais do que isso, o legislador ele acabou por trabalhar com o direito penal, talvez como não última ratio, mas uma prima ratio. Aí a ideia de se trabalhar o princípio da subsidiariedade como um conceito limitador do direito penal para poder reerguer, restaurar essa ideia de que o direito penal é a última ratio porque a resposta mais violenta na esfera de liberdade das pessoas. Pois bem, esse bem jurídico transindividual, ele tem uma característica diversa no que diz respeito ao direito penal clássico, porque esse bem jurídico transindividual, ele não nasce das relações naturais, podemos dizer assim. Por exemplo, quando nós trabalhamos com homicídio, nós temos uma relação quase que de natureza. Existe um sujeito ativo determinado, o autor do crime, um sujeito passivo determinado, a vítima, uma relação direta entre o autor e a vítima, que é a ação de disparar um tiro ou de enfiar uma faca. Eu tenho ali diretamente um objeto material, o corpo, eu tenho relações que são próprias da natureza. No direito penal econômico isso não é assim. Nós trabalhamos com uma realidade diversa. Não é uma realidade natural, ela é uma realidade construída pelas relações sociais que vem a ser normatizado. Então isso não é necessariamente uma realidade da natureza, isso é um real construído. Afinal de contas, o que é a ordem tributária, o que é o sistema financeiro, se não construções normativas derivadas dessas relações econômicas que uma sociedade global passa a trabalhar. Pois bem, essa característica ela traz algo muito peculiar ao direito penal econômico, que é a necessidade dos tipos penais trabalharem com aquilo que nós denominamos, que é uma denominação originada do Klaus Tiedemann, quando trabalha com a sua obra Direito Penal Econômico, de técnica de reenvio. O que é essa técnica de reenvio? Conceitos do direito penal são reenviados, remetidos a outras normas jurídicas que não o direito penal. Então, por exemplo, quando um crime tutela lá a ordem tributária, o tipo penal fala reduzir ou suprimir tributo. Tributo não é um conceito jurídico penal, ele é um conceito da legislação tributária, do Código Tributário. Né? O tributo é o artigo 3º do CTN, né? Todos nós sabemos esse conceito de tributo. Essa característica do direito penal econômico, enquanto técnica de reenvio, ele traz uma série de tensões na dogmática penal que vão afetar diretamente 3 princípios que são basilares para o direito penal democrático, que é o princípio da ofensividade, o princípio da culpabilidade e o princípio da legalidade. Aqui está a grande tensão no aparecimento não só desse excessivo uso de técnicas de reenvio, mas também de uma excessiva tipificação de normas penais em branco, com excessivos elementos normativos, né? O abuso de tipificações de crimes de perigo abstrato, que não é algo novo, né? As tipificações de perigo abstrato sempre existiram, mas nunca foram tão usadas como hoje, e também o aparecimento de técnicas de tipificação que trabalham com os chamados crimes por acumulação. E é claro que essa relação ligada ao bem jurídico transindividual cria uma tensão nesses princípios fundamentais do direito penal, justamente na esfera das garantias da pessoa. Porque eu tenho um bem jurídico mais vago, eu tenho uma maior dificuldade de análise de ofensividade, a maior dificuldade da análise de ofensividade causa uma menor percepção da atuação culpável do agente, do desvalor de ação do agente, e pior, nós temos uma tipificação que acaba por ser muito abrangente, muito vaga. E isso gera um problema grave, porque passa a se instaurar um processo de administrativização do direito penal, ou seja, uma renúncia das garantias onde qualquer ação neutra, né, mais ligada à área do direito administrativo, passa a receber a qualidade de uma pena criminal, sem as devidas, podemos dizer assim, garantias. Ora, é natural que, num primeiro momento, esse processo de expansão do direito penal acabe sendo utilizado como prima ratio e supere alguns, vamos dizer assim, alguns conceitos políticos criminais já consagrados, que num período histórico previamente estabelecido e bem determinado, significou uma análise negativa do processo de tipificação, que é a ideia de fragmentariedade e subsidiariedade. O momento de fragmentariedade, que é um momento valorativo, onde nós fazemos as seleções dos bens jurídicos relevantes para o viver social, né? E a partir dessa seleção, porque não são todos os bens jurídicos dignos de tutela penal, nós passamos para uma análise que é funcional, de subsidiariedade, onde a gente vai averiguar se não existe um outro campo do direito menos lesivo aos direitos de liberdade que seja capaz de tutelar esse bem e, da mesma forma, lesionar o menos possível os direitos de liberdade do cidadão. Essa é a ideia de última ratio do direito penal. Se nós pensarmos na Europa, na década de 60 e 70, essa análise de política criminal fragmentária e subsidiária, ela foi responsável por um processo enorme de descriminalização de condutas fundamentadas em critérios meramente morais, crimes sexuais, né, ou então
condutas que não lesavam qualquer bem jurídico, como o crime de vadiagem, assim sucessivamente. Todavia, quando vem esse novo Estado, com essas novas competências, esse mesmo processo político-criminal que deveria funcionar como uma limitação do sistema penal a partir da inteligência do legislador, dentro de uma ótica intrasistemática, né, ou melhor, suprassistemática, e também dentro de uma análise de casos concretos e limitação punitivista por parte do judiciário, dentro de uma análise intrasistemática, ele passa por um processo de expansão, porque até então não se trabalhava com esses bens jurídicos. Vêm esses novos bens jurídicos, que necessitam de tutela, e o direito penal é chamado a agir sobre esses bens jurídicos. Qual é o resultado disso? Essa expansão do direito penal que nós vimos e uma enormidade de tipos penais que não tem qualquer significado, que colocam em perigo até mesmo a atuação econômica do Estado brasileiro, principalmente no momento de crescimento, como é o momento que nós vivemos atualmente no Brasil. Quer dizer, se nós queremos trazer investidores para o Brasil, é necessário que essas pessoas tenham a segurança de que vão atuar aqui sem cometer ilícitos. Só que se eu tenho tipos penais extremamente abertos e que não tem nenhum critério de ofensividade, essa segurança ela se esvai. Qual é a proposta do trabalho? A proposta do trabalho é criar conceitos que venham a legitimar a tutela penal. E esses conceitos eles são amparados nos mesmos critérios de fragmentariedade e subsidiariedade, mas criando, digamos assim, momentos de fragmentariedade, graus de fragmentariedade e graus de subsidiariedade. O que nós propomos, então, dentro desta ótica? Nós propomos o seguinte: o momento valorativo, que é o momento de fragmentariedade ou de dignidade de tutela penal, ele passa a ter 2 graus. Um primeiro grau, que está estritamente atrelado à relação axiológica entre o bem que se pretende tutelar penalmente e a sua correspondência jurídico-constitucional. Deve haver aqui uma sinonia entre a atuação constitucional e a atuação do bem jurídico. Um segundo momento, que corresponde à seleção daquelas condutas que são mais agressivas para se atribuir o critério de proibição, como forma de garantia do bem jurídico. Então, só as condutas devidamente ofensivas. E isso é superado pelo princípio da legalidade. Eu tenho que ter uma descrição mais estrita. E aí eu passo para o momento funcional de subsidiariedade, que passa a trabalhar com 3 graus. Um primeiro grau é onde você vai analisar se o bem jurídico já é tutelado por outro meio menos lesivo, mas que se mostra ineficaz para a segurança do bem. Se isso ocorrer, eu ainda posso trabalhar com a resposta penal. Segundo grau, se não há tutela jurídica ao bem digno de pena e qualquer outra tutela que não a penal naquele momento histórico-social que se mostrará eficaz. Ou seja, se qualquer tutela for ineficaz, nós trabalharemos com o direito penal. Mas não sem antes passar por um último momento, onde eu vou analisar a idoneidade da atuação penal, ou seja, a medida penal adotada não causará efeitos inidôneos ou desmensurados quanto à garantia de outros bens jurídicos dos indivíduos. Pois óbvio, porque se a atuação penal para a tutela do bem causar mais mal do que bem, então é preferível que se suporte a lesão ao bem jurídico do que causar outros males à sociedade. Pois bem, a ideia do trabalho, então, passa pelo critério de que, uma vez que esse modelo de tipificação, essa proposta de tipificação não passar por estes limites valorativos e funcionais, essa norma tenha que, ou melhor dizendo, esse projeto não possa trabalhar com o direito penal e tenha que trabalhar com outra área do direito. Se já houver tipo penal constituído, essa norma deve ser retirada do sistema penal e deve ser engajada em outros sistemas que não o jurídico penal para a tutela do bem ou para a promoção do bem. Isso acabará acarretando necessariamente, frente a esse filtro que nós deveremos fazer à legislação já existente, um processo de filtragem. Quer dizer, na legislação ambiental nós teremos inúmeros tipos penais que deixarão de ser crime, né? E assim outros, como na ordem econômica, na ordem tributária ou no próprio sistema financeiro, para que o direito penal possa focar a sua ação naquelas condutas que são efetivamente lesivas, que são efetivamente graves, né, e que tenham uma consequência tal que justifique a pena privativa de liberdade. Isso evita-se até um processo de impunidade, na medida que existem tipos penais que não têm significado, né, acabam por ser deixados de lado, que também acarreta um sentimento de impunidade. Então, eu estou aberto agora ao debate para poder, de certa forma, centrar mais os objetivos do trabalho em casos concretos e também as questões dos arguidores. Muito obrigado. Bem, nós aqui agradecemos ao Eduardo Santos por aqui trazer o seu trabalho e apresentar. Daqui um pouquinho nós vamos entrar na fase de debates. Por hora, vamos conferir parte da bibliografia utilizada neste estudo dele. Direito Penal, parte general, tomo 1. Fundamentos. La estrutura de la teoria